pessoal, seja bem-vindo ao curso prático de Photoshop. Eu sou o PS Bruno Bixi e na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de seleção, ok? Nós vamos falar sobre essas ferramentas aqui. Temos este de Object Selection Tool, que é a de seleção de objetos. Temos esse de Quick Selection Tool, que é a ferramenta de seleção rápida. E tem esse daqui, né, de Magic Wand Tool, que é a seleção de varinha mágica, ok? Nós vamos aprender a respeito dessas três ferramentas aqui no Photoshop e lembrando que essas também fazem parte do conjunto das ferramentas de seleção. Estas e este daqui, todas estas fazem parte do conjunto das ferramentas de seleção. Começando com o primeiro, né, que é este daqui, lembrando que esta ferramenta de objeto, esta de seleção de objetos, esta ferramenta ela foi incorporada na versão CC 2020. Então de 2019 para baixo esta ferramenta não existe, ela só foi incorporada na versão CC 2020. Eu estou a utilizar a versão 2021, então você sabe. Então, começando com esta ferramenta ela tem duas formas de fazermos a seleção. Nós podemos fazer a seleção desta forma, criando o retângulo de forma livre, e ele faz mais ou menos uma análise do objeto aqui na imagem e faz a seleção possível, né, do objeto, conforme nós estamos a ver aqui. E esta ferramenta é utilizada desta forma, e a partir daqui eu posso duplicar esta camada com Ctrl J, né, e eu tenho mais ou menos uma cópia, né, da parte que eu havia selecionado. Daqui Ctrl Z para voltar à fase anterior, inclusive vou apertar Ctrl D para tirar a seleção. Ok, continuando, então assim que eu cliquei nesta ferramenta, nós estamos a ver que aqui por cima tem algumas opções que na qual foram também aqui apresentadas. Temos esse conjunto aqui de opções que na qual nós já aprendemos várias vezes. O conceito quase é o mesmo que se aplica a elas. E aqui nós temos o modo. O modo pode ser de uma forma retângulo ou em laço, ok? De uma forma em laço é quando nós fazemos a seleção de uma forma livre, entende? Ele então faz essa seleção. Isso vai depender, né, do designer, qual é o modo que ele achar conveniente de criar essa seleção. E aqui há uma coisa muito importante que na qual você deve sempre prestar atenção, de que quando há mais contraste entre a imagem, entre o objeto e o fundo, ele tem mais a facilidade de fazer a seleção de uma forma correta. Então é isso aí, pessoal. Nós temos também a segunda ferramenta, que é a de seleção rápida. Esta ferramenta, diferente da primeira, ela nos dá, em primeiro lugar, nós podemos maximizar ou minimizar o seu brush, né, que está do ponto de seleção, para criar uma seleção já de uma forma rápida, né. Inclusive eu diminuo ele para que essa seleção possa ser aplicada, ok? Ele cria a seleção desta forma. Apertar Ctrl D para assim repetir o mesmo. Então, por exemplo, eu quero fazer a seleção aqui do objeto. Eu tenho a necessidade de vir assim mais ou menos, né, criando a seleção ao redor dessa jovem. Não posso ir por fora, porque senão também vai pegar toda essa parte, selecionar. Por exemplo, se eu vir assim, ele selecionou toda essa parte uniforme. Não é isso que precisa. Então, para esta ferramenta você deve ter muito cuidado, e ele vai criando a seleção onde há contraste. Agora, e existem também casos em que na qual às vezes você, no momento que você vai fazendo a seleção, ele passa, por exemplo aqui, né? Por exemplo, estamos a ver aqui, ele passou um pouco. Nós temos aqui estas opções. Temos essa do sinal mais, que quer dizer a parte interna. Tem esta do sinal menos, que quer dizer para voltar, por exemplo. Agora, se eu clicar para o lado de fora, né, vamos fazendo assim mais ou menos aos poucos, ele vai voltando a seleção e vai mais ou menos chegando às medidas em lugar onde eu quero que essa seleção seja aplicada. Inclusive, se passar muito, eu posso assim pegar este sinal mais e vir aqui fazer o inverso,
e assim sucessivamente, ok pessoal? Esta ferramenta ela é utilizada desta forma, inclusive utilizando Alt do teclado, ele muda os valores de uma forma automática, conforme nós estamos a ver. Em vez de vir sempre aqui clicar mais, menos, então você pode começar a apertar o Alt. Caso você aperte o Alt, ele fecha. Se soltar o Alt, ele deixa o sinal mais. Então você aqui tem a facilidade de utilizar esta ferramenta desta forma e ser um pouco mais rápido, né, na criação das suas artes. Então é isso aí pessoal, e este daqui ele nos dá essa facilidade de nós movermos essa seleção em um outro local, ok? Por exemplo, a partir daqui vou tirar só o cadeado, eu posso eliminar esta toda parte da seleção ou duplicá-la também com Ctrl J. Isso vai dependendo, né, do que você vai fazer, ok? Então é isso aí pessoal. Esta ferramenta ela é utilizada desta forma, ok? Está Ctrl Z para voltar às fases anteriores, Ctrl D para tirar a seleção. E temos também, por último, este daqui da varinha mágica. A ferramenta de varinha mágica ela se adapta em cores únicas. Por exemplo, num fundo onde há uma única cor, ele tem a facilidade de fazer a seleção toda essa cor. Por exemplo, aqui no fundo nós estamos a ver que o fundo é amarelo, mas se darmos por conta, há um ingrediente aqui, há uma parte que está um pouco mais clara em relação à outra, e aqui a sombra. E se eu dar um clique mais ou menos aqui no fundo, vamos ver que ele selecionou apenas essas partes. Ele considera que esta cor que eu selecionei é a mesma que está aplicada em todos os lugares onde ele fez a seleção. Em todos os lugares onde não fez a seleção, então ele considera isso como uma outra cor. Para exemplificarmos melhor isso, vamos utilizar esta imagem aqui de gráfico que eu preparei mesmo aqui no Photoshop. Vamos inclusive desativar aqui. Nós temos cores únicas, tipo aqui esses triângulos, e aqui eu criei um ingrediente para mais ou menos exemplificar daquilo que eu quero falar. Se eu clicar aqui, ele faz a seleção de tudo, de todo esse objeto geométrico, inclusive se eu eliminar, ele elimina, assim como o triângulo, este também, né? Este círculo, eles têm cores sólidas, cores únicas. Agora, caso eu venha clicar aqui, você nota-se de que ele não selecionou todo o objeto, porque aqui há uma variedade de cores, tá vendo? E a seleção, ele não consegue criar uma seleção de todo o objeto através disso que eu estou a explicar, que o objeto não tem uma única cor. Aqui a cor está forte, mas ali ficou fraco. Então essa variedade, isso faz com que esta seleção não consiga assim fazer a seleção de todo este retângulo ou este objeto. Mas aqui no exemplos anteriores, vou só apertar Ctrl Z para voltar às fases anteriores, conforme nós estamos a ver aqui nesses objetos, como tem cor e que este contraste está bem feita, então aqui nós temos essa facilidade de fazermos a seleção exata desses objetos. E a partir daqui nós podemos duplicar, né, e fazer qualquer coisa com essas seleções. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, quando nós estamos a falar dessas ferramentas de seleção, eles funcionam muito com contraste. Por exemplo, esta ferramenta de objeto, caso eu selecione essa parte das nuvens, ele pode até fazer essa seleção, né? Se eu utilizar a varinha mágica, ele criará sempre, tá vendo, uma dificuldade de mais ou menos selecionar toda essa parte do céu, né, das nuvens, usando a varinha mágica, porque ele funciona em cores únicas, cores sólidas, onde há uma única cor, ele consiga fazer a seleção. Posso utilizar esta de seleção rápida, essa dará certo, porque essa eu posso criar a minha seleção de uma forma normal, e em uma parte onde eu vejo que não deu certo, eu tenho a facilidade de voltar, né, apertando Alt ou apertando, né, esta opção aqui, e você vai voltando à seleção. Então eu espero que tenham compreendido a respeito destas três ferramentas, como utilizá-las aqui no Photoshop, né, e como é que a gente pode criar as nossas seleções. E lembrando de que
estas opções. Cada caso é um caso, aquilo que eu havia dito, cada caso é um caso, e nós vamos utilizar quase todas essas ferramentas em cada caso. Na próxima aula nós falaremos a respeito dessas ferramentas aqui de Crop Tool, ok? Onde nós passaremos a mais ou menos a justificar ou ampliar o nosso ambiente, entre outros, ok? Então fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Até lá!